Amém, irmãos? Então nós vamos continuar nosso estudo de Filipenses, estudo 20, né? Nós estamos no capítulo 3 do livro de Filipenses. Então, Filipenses 3, 10 e 11 é os versículos que nós vamos compartilhar hoje e ver as riquezas que tem aqui. Então, Filipenses 3, 10 e 11 diz assim, né? Paulo fala, para o conhecer a Cristo, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, esse texto, ele nos mostra alguma coisa interessante aqui, e ele não é algo assim, pelo jeito que ele foi escrito, ele gera alguma dúvida muitas vezes, ele não é tão de fácil interpretação. Então aqui fala para conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição, da comunhão dos sofrimentos, né, dos sofrimentos de Cristo, dos seus sofrimentos, e conformando com ele em sua morte. Então quando a gente fala conformando com ele em sua morte, como seria isso? Eu tenho que morrer, né, também, igual ele morreu? Como que é isso? E fala na comunhão, né, dos seus sofrimentos. Então, esse texto aqui, nós vamos detalhar um pouco. Então, quando fala para o conhecer, Paulo está falando desse conhecimento de Cristo Jesus, né? Está dentro desse contexto que ele fala, que quando ele se julgava, né? Ele tinha justiça própria, mas quando ele conheceu a Jesus, tudo aquilo que ele era, o que ele se considerava, ele julgou como refúgio. Aí ele fala, para o conhecer, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, no qual perdi todas as coisas e as considerei como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aqui ele fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, esse conhecimento é um conhecimento não só da revelação que ele recebeu do Senhor, mas é um conhecimento da experiência diária com Cristo. E esse conhecimento que Paulo fala aqui, eu julgo muito importante para nós, porque Paulo, ele teve a mesma experiência que nós. Paulo é diferente dos demais apóstolos que conviveram com Jesus. Paulo não conviveu com Jesus, mas ele conheceu Jesus profundamente. Conheceu sem ter convivido com ele, porque ele teve a experiência espiritual. Ele recebeu o Senhor em seu espírito e aprendeu a conhecê-lo, exercitando o espírito, tendo comunhão com ele, e aí Deus foi revelando a ele quem ele é, Cristo foi se revelando a ele, ele começou a ter essas revelações, essas visões, e passou a conhecer a Cristo pela experiência. Então, aqui ele está falando desse conhecer, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, nós vemos que esse poder da ressurreição, ele vem com a vida de ressurreição. Porque quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito. E esse Espírito nos trouxe a vida. E essa vida é a vida do próprio Filho, é a vida de ressurreição. É a vida que foi gerada, né, após a ressurreição de Cristo. Então, isso é maravilhoso ver isso daqui. Então, quando ele fala aqui de experimentar esse poder da ressurreição, ele está falando que é viver a Cristo, viver no Espírito, seguir a Cristo, é tomar a cruz, né? É andar no caminho apertado, é entrar pela porta estreita. Então, isso tudo que ele está falando nesse versículo diz respeito a isso. A comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Aqui está falando de uma vida crucificada. Eu lembro daquele versículo, daquele texto. Paulo, na verdade, aqui, ele está querendo dizer mais ou menos a mesma coisa que ele falou lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que ele fala, já estou crucificado com Cristo. Ele estava vivo, mas ele estava crucificado com Cristo. E fala, né? E já estou crucificado com Cristo, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo
se entregou por mim. Aí ele fala, não anulo a graça de Cristo. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que a vida dele era uma vida não mais de acordo com o que ele pensa, ele vive Cristo. A sua alma está sendo transformada por Cristo. Então, ele crucifica o seu eu, o velho homem, para que a vida de ressurreição, a vida de Cristo viva através dele. E ele possa ser usado por Cristo em seu viver, que é o que o Senhor espera de nós também. Então, é isso que Paulo está falando aqui. E ele fala algo que Jesus falou para nós também. Lá em Mateus 16, quando Jesus fez aquela revelação da igreja, ele fala lá, após revelar a igreja, e após o Pai revelar que ele era o Cristo, filho do Deus vivo, para Pedro, o que Jesus fala? Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então vejam, se alguém quer vir após mim, aí é uma questão de seguir a Jesus. Tem uma condição, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então nós vemos que Cristo, na sua experiência, primeiro ele carregou a cruz, depois ele foi crucificado. Nós, que recebemos o Senhor, ele já passou por essa experiência por nós. Eu e você não precisamos mais ser crucificados, porque ele já foi crucificado em nosso lugar. Por isso Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Agora, já não sou eu quem vive, eu não preciso passar pela cruz, mas eu vivo uma vida crucificada. Eu vivo pela fé, eu vivo Cristo, eu vivo no Espírito. E é isso que Jesus está falando aqui. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Não precisa ser crucificado, mas precisa crucificar o velho homem, matar o velho homem, matar a vida da alma. E aqui ele fala, né? Jesus fala, né? Tome sua cruz e siga-me. E seguir o Senhor é isso. A vida da igreja é uma vida de seguir o Senhor. Nós que já fomos crucificados com Cristo, já recebemos esse Espírito que dá vida. A vida de ressurreição já está em nós para que nós possamos viver através dessa vida. Então, para nós carregar a cruz, o que é para nós carregar a cruz? É permanecer sob o efeito aniquilador da morte de Cristo. Nós sabemos que na sua morte, Cristo eliminou todas as coisas negativas, principalmente com respeito a nós. Ele crucificou o velho homem, o ego, a carne, o pecado na cruz. Isso tudo tem a ver conosco. Na cruz ele venceu o diabo também, mas isso não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver comigo e com você é que ele crucificou o nosso velho homem, ele crucificou o nosso ego, a carne, o pecado. Tudo isso ele derrotou na cruz. Então, carregar a cruz é isso. É a gente tomar para nós esse espírito e receber os benefícios dessa vida de ressurreição, que é uma vida que aniquila tudo aquilo que Jesus já derrotou. Nós não vamos derrotar o velho homem. Cristo já derrotou o velho homem na cruz. Nós não vamos conseguir matar o nosso ego, porque Cristo já crucificou o ego. Nós não vamos conseguir eliminar a nossa carne. Cristo já fez isso na cruz. O que nós precisamos fazer? Correr para Cristo, viver no Espírito, né? Andar no Espírito, exercitar o Espírito para receber os benefícios daquilo que ele fez na cruz em nosso favor. Então, nós precisamos entender isso. Após a ressurreição, né, nós recebemos algo do Senhor, né? E assim, negando a nós mesmos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando nós negamos a nós mesmos, nós podemos seguir o Senhor. Porque nós vamos seguir o Senhor e ter um viver de acordo com Cristo. Isso é seguir o Senhor. É viver de acordo com Cristo. Nós não estamos vivendo
eu não estou correndo para o lado que eu acho certo, eu estou seguindo o Senhor. Aonde Ele está, eu estou. Então isso é negar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. E para segui-lo tem que ser do jeito dele. E isso envolve que nós temos um Senhor hoje. Nós já estamos crucificados e recebemos o senhorio de Cristo, recebemos o Espírito do Senhor. Então nós temos um Senhor para seguir. Todo cristão tem o Senhor para seguir. E ele deve viver a sua vida seguindo o Senhor. Então, primeiro nós precisamos entender, que seguir a Jesus é algo a ser feito por nós. Às vezes a gente ora, o Senhor... vai à minha frente, mas às vezes o Senhor não está indo por esse caminho que a gente está querendo ir. Eu estou querendo que Ele vá à minha frente, mas Ele está indo para o outro lado, e eu tenho que segui-lo. Então, precisamos entender isso, É algo a ser feito por nós, seguir o Senhor, após ter recebido essa vida eterna e nos tornar um filho de Deus. Então, seguir o Senhor não é para ser salvo. Seguir o Senhor é para ser transformado por Ele, é para ser encabeçado por Ele, é para que Ele seja de fato o Senhor da nossa vida. Então esse texto aqui, Jesus não está falando para a pessoa ser salva, para receber a vida eterna, para se tornar um filho de Deus. Essa passagem de Mateus 16 é uma passagem que nos leva para o reino, leva para ser transformado, para poder salvar a nossa alma, Então, essa passagem diz respeito a isso. Aqui não trata da regeneração, mas da salvação da alma, que é a santificação, transformação, conformação a Cristo, a imagem de Cristo. É isso que ele está falando aqui. Isso é a comunhão dos seus sofrimentos, experimentar o poder da sua ressurreição, conformando-me com ele na sua morte. Certo? Isso que Paulo está falando aqui. Então, muitos confundem esse texto com vida eterna. Mas aqui não fala de fé, aqui não está falando de fé. Seguir a Jesus, não está falando de fé. Está falando de obediência. E aqui também diz respeito ao viver cristão. A vida da nova criação, da nova criatura em Cristo. Então, isso daqui é uma chave muito importante, esse Mateus 16 aqui, para entender a Bíblia. Por quê? Porque muitos textos que a gente pensa que diz respeito à salvação para a vida eterna, não é isso. Isso daqui não é um desses. Então, quando a gente vê isso, a gente tem uma facilidade maior nesses textos. Então, na sua ressurreição, Jesus ele se tornou o Espírito que dá vida. Nós já vimos isso bastante, 1 Coríntios 15, 45 nos mostra isso. O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. E esse Espírito, ele se tornou Espírito para vir habitar no nosso Espírito. É a promessa de João 14, que Jesus fez ali em João 14. E em 2 Timóteo 4, 22, Paulo fala para Timóteo, interessante esse versículo, porque vocês sabem que 2 Timóteo foi a última carta escrita por Paulo, antes dele ser martirizado. A última carta foi 2 Timóteo. E o último versículo de 2 Timóteo é a última palavra que Paulo deixou para nós, sabia? O último versículo, que é 2 Timóteo 4, 22, é a última palavra que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você. Sabe o que ele falou para mim e para você? O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Olha que maravilha! De tudo que Paulo escreveu, a última coisa que ele falou para nós é o seguinte: o Senhor seja com o teu espírito. Então, esse Senhor que se tornou o Espírito que dá vida, ele veio e entrou no nosso espírito, para que nós pudéssemos desfrutar a graça de Deus. Então, esse Espírito nos traz a graça, esse Espírito nos traz o suprimento, esse Espírito nos traz aquilo que nós necessitamos para viver Cristo, para seguir a Cristo. Então, tudo está nesse Espírito do Senhor. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós temos, todos os valores espirituais que nós temos, nós recebemos por esse Espírito. Nós recebemos pela graça para poder seguir a Jesus, para poder negar a nós mesmos. E é isso que Jesus está falando aqui em Mateus 16.
Por isso, quando nós tomamos a cruz, o que é tomar a cruz? Né? É viver essa vida crucificada. Uma vida que proporciona que o poder de Deus, esse poder do Espírito, se manifeste em nós, se manifeste no nosso viver. Então, ele continua explicando aqui, em Mateus 16, 25, ele fala assim, ó, pois quem quiser salvar a sua vida, algumas traduções falam alma, pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Ou quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Por que algumas traduções falam vida, outro falam alma? Porque, na verdade, a palavra grega é psique, que é vida, vida da alma, é a nossa alma. Né? Não é a vida humana, que no grego é bios, vida biológica. É aquela vida que nós recebemos quando nós nascemos. Né? Nós nascemos, então nós temos uma vida biológica, mas nós também temos uma vida psicológica. É a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa emoção. Então, essa vida que ele está falando aqui é a vida da alma. Por isso que algumas traduções bíblicas colocam quem quiser salvar a sua vida, outros colocam quem quiser salvar a sua alma. Mas é a vida da alma. Então, o que Jesus está falando aqui? Quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida da alma, por minha causa, achá-la-á. Que coisa interessante, que coisa difícil de entender. Como assim? Se eu perder a minha vida, se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perdê-la. E se eu perder a minha vida, eu vou achá-la? Como isso? Ele está falando da alma. E isso está ligado ao 24. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, Jesus está falando de perder algo para ganhar. É o mesmo contexto que Paulo fala em Filipenses 3. Né? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, perdi todas essas coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, o que Jesus está falando aqui? Quando nós queremos viver a nossa vida da alma, o que é esse perder aqui? A palavra grega aqui, esse perder, quer dizer quem quer ganhar, né? Quem quer ganhar a sua alma, né? Preservar a sua alma, poupar a alma de sofrimento. Né? Então, isso quer dizer, Jesus está falando que é negativo você querer salvar a sua alma. Porque salvar a alma aqui não é no sentido de você salvá-la para Deus, mas é no sentido de você pegar a sua vida da alma e mantê-la intacta. Não deixar que Deus transforme a sua alma, que Deus transforme a minha alma. Ou seja, meus pensamentos próprios precisam ser mudados pelos pensamentos de Deus. Né? Lá no Antigo Testamento havia uma promessa. Jesus falou assim, colocarei o meu espírito dentro do homem, trocarei o coração dele, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Os meus pensamentos, né, infundirei nele. Então, isso era uma promessa com respeito ao Espírito, porque esse Espírito tem esse poder de nos transformar, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso gosto, a nossa emoção, mudar a nossa alma, de uma forma geral. Então, o que Jesus está falando? Olha, se você não perder a sua alma, se você não permitir que ela seja transformada, se você quiser ganhá-la, ou seja, você preserva ela, você vai perdê-la. Mas se você, por amor a mim, né, que ele fala aqui, por minha causa, perdê-la, você vai achá-la, você vai salvá-la. Então, é interessante isso que Jesus fala. E quando a gente vê o contexto, né, de negar a si mesmo, que Jesus está explicando o que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é isso, é deixar a alma ser transformada. Né? Nós sabemos que o homem é um ser tripartido. O homem tem corpo, alma e espírito. E a vida humana, a vida biológica, nós ganhamos no nascimento. A vida da alma é mente, vontade e emoção. É o que nós somos. Né? A alma é o que nós somos. E o espírito do homem está mortificado. Mas quando nós recebemos o Senhor,
ele foi vivificado, ganhamos vida, ganhamos a vida eterna no dia que nós cremos no Senhor. Então, a regeneração do Espírito, ela ocorreu no dia que nós recebemos vida no Espírito, no dia que nós cremos no Senhor, que o Espírito de Deus veio e nos deu vida. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus. Isso foi a regeneração do nosso Espírito. E a salvação do corpo vai ser na volta do Senhor, vai ser no futuro. Então, passado, nós tivemos o nosso espírito regenerado. No futuro, nós teremos nosso corpo transformado, na volta do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 em diante, né? Os mortos terão seus corpos transformados e depois os vivos também. Né? Isso é a plena filiação, é a transformação do corpo na volta do Senhor, algo para o futuro. Mas e hoje? A salvação da alma ocorre pela transformação da alma, que é transformação da mente, da vontade e da emoção. E pelo poder do Espírito. Percebe? Pelo poder que há na palavra de Deus. Pelo poder transformador do contato com Deus, do exercitar o nosso espírito humano, que já contém o Espírito de Deus, permear a nossa alma. O que nós somos, mudar o nosso jeito de ser. É isso que Jesus está falando aqui. Você precisa mudar o seu jeito de ser, porque agora você tem um espírito. Por isso que lá em Gálatas ele fala, né? Depois que ele fala que ele não vive mais por ele mesmo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Porque essa graça entrou em nós para nos transformar, para nos levar a ter um viver que agrada a Deus, não é isso? E é interessante que Mateus 16, 26, a conclusão ali, ele fala, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Né? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E quando a gente vê o texto paralelo desse em Lucas 9, 25, esse versículo ele fala assim, né? A vida da alma é substituída por si mesmo. Ele fala, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, a si mesmo é a nossa alma, é o que nós somos. Né? Lá em Mateus ele fala, que dará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma. Mas em Lucas fala, que proveito terá o homem de ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo? Então, a si mesmo é a vida da alma. É o negue-se a si mesmo, negue a sua vida da alma. Tome sua cruz e siga-me. Então, isso é o que Jesus deixou para nós. E é o que Paulo está falando aqui. Paulo está mostrando aqui. Ele mostra que ganhar a vida da alma, em outras palavras, né? Você ficar com a sua alma intacta. Eu ficar com a minha alma intacta. Eu faço desse jeito mesmo, que eu sou assim mesmo, né? E vocês têm que me engolir. Isso é manter a alma intacta. Deus vai fazer alguma coisa? Ele está esperando. O Espírito está esperando em nós para a gente exercitar esse Espírito para ser transformado. Mas se a gente manter a alma intacta, vivendo no velho homem, vivendo de acordo com o ego, né? Andando, conforme Paulo fala lá em Efésios, né? Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18, Paulo fala, não andeis mais, vocês que já foram regenerados, vocês que já têm o Espírito de Deus, vocês que já têm a vida eterna, vocês que já foram salvos, não andeis mais como andam os gentios, aqueles que ainda não foram, aqueles que ainda não são filhos de Deus, aqueles que ainda carecem da glória de Deus. Não andem mais como eles, né? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí, é assim que anda uma pessoa que não tem um Senhor governando sobre si, não está encabeçado por Cristo. Como que ele vive? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, né? Com entendimento obscurecido, não consegue ter visão, não consegue ter uma direção, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Tem uma vida,
Mas Paulo fala, não ande mais alheio à vida de Deus. Certo? Então, essa é a advertência que Paulo faz. Ele fala assim, por causa, né, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Então, o que é o coração? Coração é mente, vontade, emoção, é a alma, mas a consciência. Então, coração duro é uma alma dura. O que Jesus quer? Amolecer o nosso coração. Né? Filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer pegar o nosso coração, a nossa mente, vontade, emoção, através da consciência, que é o canal que ele encontra para entrar na nossa alma, entrar nessas partes da alma, através da comunhão, né? Consciência limpa gera uma comunhão com ele. Então, o espírito dele em nós, no nosso espírito, nós temos comunhão com ele, comunhão na palavra, comunhão com os irmãos, comunhão na oração, comunhão na presença. Isso vai produzindo algo, uma transformação espiritual em nós. Vai fazendo com que o nosso eu, a nossa pessoa, seja submissa ao cabeça, submissa a Cristo, e ele seja aquele que governa a nossa vida. Né? Então, isso é que Paulo fala aqui. Não sejam como como os gentios, né? Não fique com a sua alma intacta, né? Porque se você ficar com ela intacta, você vai perdê-la, você vai sofrer dano. Mas o contrário, se você permitir, se você perder a sua alma, negar-se a si mesmo, para que a vida de Cristo viva através de você, você vai salvá-la, você vai achá-la, né? Então, se voltar ao Espírito, depender do Senhor, se revestir de Cristo, do novo homem, isso vai provocar a transformação. Nós seremos transformados à imagem de Cristo. Teremos a nossa vida da alma transformada. Isso será salvação para nós. Aqui em Colossenses capítulo 3, nós temos versículo 5 em diante, Colossenses 3, 5 em diante, Paulo fala dessa experiência também, da velha vida, do velho homem e do novo homem, que é Cristo. Como devemos fazer, como devemos proceder, como devemos viver, como devemos agir a partir de agora. Então ele fala assim, ó, Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja, você e eu devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Como? Ele fala depois aqui, nos revestindo de Cristo, voltando ao Espírito. Então nós temos ainda uma natureza terrena, mas nós temos um poder, o poder da vida de ressurreição para fazer essa natureza morrer. Eu não vou fazer essa natureza morrer com esforço próprio, mas pelo poder da vida de ressurreição que já está em mim, já está em você. Então ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, todas essas coisas estamos sujeitos ainda. Mas nós temos um poder da vida de ressurreição para fazer morrer tudo isso. E fala, ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Isso daí é coisa do passado, Paulo está falando. Agora, porém, despojai-vos. Aí ele dá uma refinada. Então, essas coisas são bem grotescas, né? Bem grosseiras. Mas agora ele dá uma refinada. Agora, porém, despojai igualmente, da mesma forma, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então já são coisas mais, né, menos feias. Mas Paulo fala, deixa isso também. Não mintais uns aos outros. Olha aqui. A gente gosta de falar mentirinha, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, com seus atos, com seu modo de vida, e vos revestistes do novo homem, que se refaz.
Eu gosto disso. O novo homem se refaz. Ele é sempre novo. Nós temos a chance de todo dia nos voltar ao Senhor e nos refazer. Nós sempre temos a possibilidade de nos refazer, porque o novo homem se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem é algo interior, é a imagem de Cristo. Quem nos criou foi Cristo. Então, vos revestistes do novo homem, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Nesse novo homem, nós fazemos parte do novo homem. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a palavra. De estarmos conformando com Ele na sua morte. Tendo essa vida poderosa de ressurreição agindo em nós, dia a dia, nos voltando, nos revestindo de Cristo, para poder vencer todas essas coisas aqui. Porque nós já fomos incluídos nesse novo homem. Hoje é possível. Antes de conhecer a Cristo não era possível, mas hoje é possível. Mas ele fala assim, né? Fazei morrer essas coisas. Revesti-vos, pois, revesti-vos de Jesus Cristo. Então, são atos, são atitudes que nós devemos tomar. Eu sempre falo, isso daí é correr para Cristo, né? Isso daí é correr para Cristo, é nos voltar a Cristo. Em Mateus 16, 27, ele fala, pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, ele conclui, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, isso é na volta do Senhor, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aqui vem mostrar, né, de forma clara, que quando ele fala de salvar a alma, ou perder a alma, não está falando de vida eterna. Porque ele está falando que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Veja, aqui não tem fé, aqui não é questão de fé, aqui não é questão de crer. Nós somos salvos pela graça, pela fé, mediante a graça. A vida eterna é obtida por causa do sacrifício que Jesus fez, não foi por méritos nossos, mas a salvação da alma depende disso que nós vimos. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor, revestir do Senhor, fazer morrer. Isso são obras em Cristo. E aí, ele vai retribuir. Retribuir é galardão. Retribuir é prêmio. Ninguém é salvo, ninguém recebe a vida eterna como prêmio. Nós não podemos fazer nada para receber a vida eterna, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, pela obra de Jesus Cristo na cruz, que pagou o preço pelo nosso pecado. No entanto, aqui o assunto não é salvação, vida eterna, se tornar filho de Deus. Não. Regeneração, não. Aqui está falando de retribuição. Aqui está falando de salvação da alma, de nós negarmos a nós mesmos para permitir que a vida de ressurreição que entrou em nós mediante o Espírito de Deus, no dia que nós cremos, que essa vida, que essa graça não seja em vão em nós, que ela produza um vencedor. O objetivo de Jesus ter colocado o Espírito dele dentro de mim, de cada um de nós, foi que nós nos tornássemos semelhantes a ele, né? Conforme nós lemos aqui em Colossenses, revestisse do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, sendo conformado à imagem de Cristo, transformados à sua própria imagem pelo Espírito do Senhor. Então isso é a nossa parte hoje. Isso daí não é algo do passado, não é algo do futuro, é algo do hoje, do presente, do hoje, do amanhã, é seguir a Jesus. Seguir é algo contínuo, né? Seguir a Jesus é todo dia, e é o que ele está falando para nós. Então, Filipenses 3, 10 e 11, isso, para o conhecer.
nós conhecemos o Senhor dia a dia, esse conhecer de experiência, de permitir que a vida dele nos transforme, o poder da sua ressurreição. Conhecendo ele, a gente vai conhecer o poder, que é possível porque existe um poder da ressurreição que está na vida de ressurreição que entrou em nós. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa vida crucificada, essa vida de negar a si mesmo para seguir a Jesus e receber esses benefícios dele, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser um vencedor naquele dia, né? E louvado seja o Senhor. Então, isso é o que Deus tem feito por nós, está fazendo, fará e tem nos abençoado grandemente com o seu Espírito, com essa graça maravilhosa. Então, Filipenses, esses 2 versículos, eles estão bastante relacionados com essa questão de ser transformado através do poder da ressurreição, sendo conformado a Cristo e pagando o preço para segui-lo e para receber as bênçãos que vem dele, né? Louvado seja o Senhor, que essa graça, que esse Espírito possa realmente atuar na nossa vida a cada dia, possamos receber os benefícios dessa vida de ressurreição que já está em nós.